www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Olá, meus queridos irmãos e amigos, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel, estou aqui nos estúdios da Rádio Musical 105.7 FM, esse é o Dial, para mais um debate, o debate clássico da cristandade paulistana, da cristandade paulista, e agora com o advento da internet, por todo mundo, o debate da Rádio Musical, mais de 20 anos aqui, não é? Ensinando a santa, poderosa palavra de Deus. Como eu faço todas as vezes, quero dizer-lhes, Irene tu querio, a paz do Senhor em grego bíblico, e hoje o assunto tem muito a ver com quem gosta de fazer visita, com quem gosta de trabalho de libertação, não é? E principalmente com o pessoal pentecostal, porque tem um pessoal que nem crê que existe demônio, né? Não acredita, não. Mas o tema aqui hoje é o seguinte: objetos podem ser moradas de demônios? Comigo na técnica de som, Ricardo, também o Rafa ao lado. Hoje a equipe está robusta, não é? E nós estamos aqui para saber a sua opinião. Você que está nos ouvindo pode entrar na enquete da Rádio Musical, que está no Instagram. Objetos podem ser moradas de demônios? Vamos ver como está a nossa enquete no começo desse debate. Olha lá, tá pareado. Sim, 43% das pessoas estão dizendo, não, objeto pode sim ser morado de demônio, uai. Demônio pode morar, uai. Outro diz, 57% está dizendo, não tem como, que negócio é esse? Não pode não. Para debater esse assunto, objetos podem ser moradas de demônio, você pode mandar sua opinião no WhatsApp 11984849988, 11984849988. Manda sua mensagem. Você assiste agora a programação por todas as redes sociais, não é, Rafa? Está lá, Musical FM, César Cavalcante, Pastor Roberto Cruvinel, tá também, Rafa? Tá também? Opa, no meu canal do YouTube, então fica conosco. E hoje, circunstancialmente, você fica com a gente aqui no meu Instagram. Eu vou vendo a sua opinião aqui pelo meu Instagram, viu, gente? Pastor Roberto Cruvinel, vou vendo a sua opinião. Para debater aqui, nós temos dois amigos, dois servos de Deus, crentes ligados ao movimento pentecostal. E eu quero saber, primeiro, pastor Fabiano Faia, estudante de teologia há 250 anos, eu que o diga, amante das escrituras sagradas, é fundador, presidente da Atalaias Church e tem ministrado em diversas igrejas, conferências, seminários e cruzadas evangelísticas. Pastor Fabiano, paz. Paz do Senhor, pastor Cruvinel, paz do Senhor, pastor Vitor, também, um prazer conhecê-lo hoje. É sempre um prazer estar aqui na Musical, para nós debatermos, conversarmos, aprendermos juntos. Muito bom, acho um tema muito relevante. Tamo junto, pastor. E vamos lá, estudante de teologia há 250 anos, né, irmão? Rapaz, faz tempo, hein, pastorzão? Você faz tempo mesmo? Faz tempo. Eu que diga. Pra quem não sabe, eu ia na casa do pastor Cruvinel estudar teologia com ele na mesa da casa dele, cara. Faz tempo, privilégio. Eu tinha cabelo ainda. Agora voltei a ter cabelo. E também conosco aqui, para brilhantar o programa, o pastor Vitor Couto, bacharel em teologia, licenciado em história
licenciatura plena em filosofia, filósofo, professor de teologia pelo Instituto Teológico da ADSA Brasil. Já dei aula lá, já fiz conferência lá, aula magna. Atualmente está mestrando em teologia em divindade pela Faculdade Internacional em Teologia Reformada e é da Assembleia de Deus de Santa Mara. Meu irmão, a paz do Senhor, bem-vindo. Amém, a paz do Senhor, pastor Roberto Cruvinel, pastor Fabiano Faia, prazer em conhecê-lo, primeira vez aqui no debate com o pastor, a todos os irmãos aí da técnica de som. Agradeço mais uma vez a Musical FM pela oportunidade. Entendo que essa vai ser uma programação que vai servir para a vida útil do dia a dia de muitos cristãos. Estamos aqui para contribuir. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez com os irmãos. O assunto versa a teologia prática, a teologia pragmática, o dia a dia, evangelismo, libertação, essas coisas que muita gente nem acredita mais. Objetos podem ser moradas de demônios? Essa é a pergunta. Eu vou começar com o pastor Fabiano Faia. Considerações iniciais, meu querido amigo. Vamos lá, eu acredito que não, objetos não podem ser moradas de demônios, primeiro porque o objeto não tem vida. Não existe ânima, são inanimados, não tem alma. Por isso não pode dar legalidade, né? Eu acho que para o diabo poder possuir, morar, enfim, precisa haver a legalidade. Conforme Efésios 4:26, a Bíblia diz: não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. E aí quando você vai estudar o texto, você vai ver que lá tem amargura, ira, mentira, o homem que furtava não furte, enfim, comete uma série de atrocidades e isso dá lugar ao diabo e ali passa, né, para ter uma influência e possivelmente uma possessão. Então, precisa haver legalidade para o diabo morar. Então, não acredito que o diabo mora em objetos. Isso vem de uma prática pagã, na verdade, de quem pratica ocultismo, e acabou que meio que se infiltrou no meio da igreja esse tipo de cultura, né? Mas aí a gente vai discorrendo no meio do programa. Legal. Bom, então entendi. Para vocês entenderem, o pastor Fabiano Faia diz que objeto não pode ser morada de demônio. Pastor Vitor Couto. Bom, nós vamos ver que, à luz da Bíblia, nós temos várias referências, mais do que uma, que eu vou procurar desenvolver aqui, que objetos sim podem ser moradas de demônios. Eu acho que o pastor Fabiano disse algo interessante, que objetos são seres inanimados, que eles não possuem vida. Isso é um fato. Porém, é importante a gente entender o seguinte: uma pedra apenas ela apenas existe. Uma planta, ela é e existe. Um animal, ele existe e sente. E o ser humano, ele existe, sente e pensa. O que acontece? Os demônios, eles são seres espirituais, que não têm corpos, e eles podem se incorporar em qualquer uma dessas categorias que eu falei. Seres humanos, animais, em qualquer uma dessas categorias. E é importante a gente frisar aqui na palavra pode, que denota possibilidade. A gente não pode fazer, não, os objetos são morada de demônios, é uma coisa. E outra coisa é nós falarmos, os objetos podem ser morada de demônios. E aí, uma palavra dita pelo pastor Fabiano interessante, é a palavra legalidade. Ou seja, para o demônio ter acesso, ele precisa ter legalidade para acessar aquela vida. Ora, quando é feito um pacto, um ritual satânico, ali está dando legalidade diante de um objeto para que o objeto possa aportar a presença daquele demônio e automaticamente cumprir o propósito para qual foi feito aquele pacto. Pois bem, aí o seu irmão disse que então que o objeto pode ser morada de demônio. Então está lançado o debate aqui. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo agora, no carro, nos ouvindo, na sua casa, o que você pensa? Você pode entrar no Instagram da Musical FM, tem lá a enquete, não é? Objetos podem ser moradas de demônio, podem ser moradas de demônio. Em última análise, uma casa é um objeto, uma casa é inanimada, alguém mora numa Eu vou casa. chegar nesse ponto aqui. A questão é essa daí. Vamos desenrolar aí, pastor Fabiano Faia, manda. Então, aí a gente volta de novo para a questão do paganismo, né, do ocultismo. Essa ideia que o pastor Vitor está falando vem do ocultismo, né? Eu não encontro nenhum texto na Bíblia. Se o pastor tem, eu até quero ver esses textos onde objetos foram moradas de demônios. E aí a gente pode até começar a discutir em relação a isso. Porque eu não consigo fazer doutrina
fora das escrituras. Eu não consigo acreditar em nada que não veja nas escrituras sagradas. E eu não vejo em nenhum momento das escrituras sagradas um objeto ser morada de demônios. Eu acredito que objetos podem ser usados como símbolos. O diabo se apropria da materialidade, mas isso não significa que ele mora no objeto. Isso não significa. Agora, se a gente encontrar nas escrituras algum tipo de doutrinação que mostra para nós isso, aí a gente começa a conversar de outra forma. O senhor crê que um objeto pode ser morada de Deus? Não. E nem no Antigo Testamento? Não, nem no Antigo Testamento. O que o senhor diria da Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um objeto onde Deus vinha para o homem, não para a arca. Vamos entrar pela dialética? O homem estava diante de Deus. A arca era um símbolo. Deus não morava na arca. O pastor acredita que Deus morava na arca? Deus, ele mora em todos os lugares, uma vez que ele é onipresente. Todavia, ele disse que se manifestaria ali. Então, a arca não era apenas um símbolo sem nenhuma conexão com aquilo que ele apresentava. Então, por exemplo, é importante a gente separar aqui 3 coisas: o signo, o significante e o significado. Então, o que é o signo? O signo é a combinação entre o significante e o significado. Por exemplo, significante é uma forma perceptível do signo, é uma imagem, é o símbolo, a questão visível. O significado é a ideia ou o conceito. Então, por exemplo, para não ficar muito abstrato, quando eu falo a palavra sol, o que é a palavra escrita sol, S-O-L, é o signo. O desenho que eu faço do sol é o seu símbolo. E a ideia que eu tenho, que eu penso sobre o sol, é o seu significado. A Arca da Aliança não era apenas um objeto que era um símbolo de um significado. Não era apenas símbolo da presença. A arca carregava a presença. Havia uma conexão entre o significante, arca, e o seu significado. Não é à toa que a casa de Obed-Edom foi abençoada porque a Arca da Aliança estava na casa dele. Não é à toa que quando o povo de Israel ia para algumas batalhas, a arca era levada porque ali a presença de Deus estava sendo manifesta. Então, trabalhando por analogia, assim como eu tenho a Arca da Aliança que carregava a presença de Deus, também pode ter objetos físicos que carregam a presença de um demônio. Então, mas a ideia é a questão de fazer morada. Eu não acredito que Deus morava na arca. Essa é uma grande diferenciação. Tem que prestar atenção na temática do debate. Um objeto pode ser usado como influência, uma consagração demoníaca, mas isso não significa que o demônio mora no objeto. Assim como a arca não era uma casa onde Deus morava. Entende? Não tem base, fundamento bíblico para dizer isso. A própria Bíblia diz, o Senhor diz: o céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa vocês me edificarão? Nós não podemos edificar casa para Deus morar, não existe. Entende? Então, é com esse argumento que eu quero construir, porque a temática é que se os objetos podem ser moradas de demônios. E aí eu acho difícil nós mas o irmão acredita, aí tudo bem, eu tô entendendo, até o pessoal entrou aqui pela questão meio dialética, forçando aqui a resposta. É porque esse conceito é um conceito pagão de quem pratica ocultismo. Deixa eu te perguntar. Tem um demônio que mora num boneco, que tem um demônio que mora no voodoo, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, pastor Fabiano Faia, para você desenrolar a questão aqui, até ampliar a questão do debate. O irmão acredita na possibilidade, por exemplo, de uma família de pessoas endemoninhadas e que eventualmente tenha lá uma imagem consagrada ao inimigo, eles chamam de outra coisa, e ali pode ter um demônio dentro dessa imagem, ou na imagem, ou no entorno, como especifica, mas ali, na imagem. Eu não acredito que o demônio fica dentro da imagem. Eu acredito o demônio que age por trás da imagem. Qual é o símbolo da imagem? Então a questão de localização. Exatamente. A idolatria em si não é a imagem. O pecado da idolatria não é a imagem de escultura. É o que está por trás da imagem de escultura, que é o símbolo da idolatria. Então quem tem uma imagem de escultura hoje tem para saciar o próprio ventre. Por isso que tem
deuses, né, para saciar necessidades específicas, né? O santo casamenteiro, o santo da causa X, da causa Y. No fundo, quando uma pessoa se dobra diante da imagem, o Deus dela não é a imagem, o Deus dela é o próprio ventre dela. Então, o demônio que age por trás disso, age por trás do significado, do propósito, do engano, e não propriamente um material de gesso que foi ali feito por mãos humanas. Pastor... Posso fazer uma pergunta, pastor Fabiano? Imagina um terreiro, um ambiente lá onde é consagrado aos demônios, onde eles fazem os cultos paganizados. Certo. Só acredita que os demônios podem morar ali dentro daquele ambiente, ou aquele ambiente nada é, em termos de presença? O demônio não mora no ambiente, ele mora em pessoas, a influência de pessoas que estão ali. Não é um ambiente. Se você tem um terreiro num lugar, esse terreiro muda de lugar, os demônios que estão ali vão junto com aquelas pessoas, porque não é o ambiente. E as o pessoas... ambiente, ele passa a ser normal. Qualquer pessoa poderia morar naquele ambiente que antigamente foi um terreiro e que nada aconteceria. Então, eu não consigo encontrar nenhuma base bíblica, a não ser se eu for vasculhar o ocultismo, as práticas ocultas, que eles vão trazer base ou princípios que não estão na Bíblia, para dizer que os demônios moram numa casa, moram num quadro, moram num ursinho de pelúcia. Não consigo ver. Por que Deus mandou o povo de Israel, ao adentrar na terra dos cananeus, destruir tudo? Quando Moisés pega o bezerro de ouro que foi construído, Moisés diluiu totalmente aquele bezerro de ouro. E ora, ouro é um valor, é algo muito precioso. Você poderia reutilizar, derreter o ouro e reutilizar para outras coisas. Falar, não, agora a gente vai consagrar isso aqui. É simples. Por que Deus mandou destruir tudo, até os objetos? Por conta de princípios. Eram objetos usados para idolatria, mas o demônio não mora no objeto. O objeto era usado para aquilo. Assim como livros foram queimados em praças públicas, que através daqueles livros se praticavam mágicas, né, e feitiçaria, não significa que os demônios moravam no livro. Significa que aqueles livros eram utilizados, e para que aquele povo não caísse na tentação de voltar àquele mesmo lugar, era queimado, era destruído. Então, eu não consigo ler nas escrituras que, por exemplo, as imagens foram queimadas porque demônios moravam ali. Você resolvia o problema, queimava a imagem, matava o demônio, só que o demônio não morre ali na fogueira, né? É isso que acontece. Quando você vê nas escrituras Deus mandando adentrar a terra lá dos cananeus, Deus fala assim, destrói tudo. Inclusive os objetos tinham que ser destruídos, tudo, porque estava tudo contaminado. Estava tudo contaminado. Sodoma e Gomorra, Deus acabou com tudo. Então, o que acontece? O objeto, eu não posso falar assim, todos os objetos, ou a maioria dos objetos, são moradas de demônios. Mas eu creio que, da mesma maneira que o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 11, a seguir, em que os lenços de Paulo curavam os enfermos, por que os lenços do apóstolo Paulo curavam os enfermos? Mas aí o texto não está dizendo que Paulo dava, é o que o pessoal cria. Não, tudo bem. Não é Paulo que dava, não, né? Tudo bem. Inclusive, eu sou totalmente contrário à comercialização desse tipo de evangelho. Se torna simonia, né, irmão? Isso, e aí vira um amuleto, comércio da fé, onde alguns pastores pegam, irmãos, eu vou consagrar aqui uma água, um feijão, alguma coisa, e ao consagrar essa água ou feijão, você vai comprar aqui por X valor, e isso vai curar você. Isso é abominável. Isso Novas Relíquias Católicas é um comércio da fé. Agora, a Bíblia deixa claro que os lenços do apóstolo Paulo, as pessoas pegavam e encostavam no enfermo e eles eram curados. Por que aqueles lenços curavam as pessoas? Porque eles, em alguma medida, portavam a presença. De Deus? De Deus. Quem é que vai curar? Do apóstolo Paulo. A unção que estava sobre ele, porque aquilo, em alguma medida, portava a presença. E aí eu quero até perguntar sobre a questão da Santa Ceia. Para o senhor, os elementos, cálice, o pão, o que eles são no momento da consagração? Apenas cálice? Eu tô achando que o pastor Fabiano Faia está sendo sabatinado aqui hoje. Mas deixa eu só falar a opinião dos nossos teleinternautas. O pessoal que está aqui no meu Instagram, se você quiser mandar uma mensagem de áudio, qual é a sua opinião? O tema é o seguinte, objetos podem ser morada de demônio? E aqui, pastor Fabiano e pastor Vitor, eu quero interpretar para vocês a palavra morada. É óbvio que não quer dizer que o demônio fez contrato, pagou aluguel e o cara vai embora, ele fica ali. Está dizendo o seguinte, que aquele objeto pode ser portador de um demônio em determinada circunstância, não se deve, pode, em determinada circunstância, é isso.
como um amuleto, paganismo na vida de alguém, e o cristão que está lá possa ter, vou dar um exemplo, uma revelação, isso aqui é coisa do inimigo, do diabo. Tem que jogar fora. Consagrado, tem que desfazer. É mais ou menos por aí que a banda acho que deveria tocar, por causa que isso é um trabalho de libertação que muita gente faz. E aí que vocês entrem nesse conceito, se está certo ou está errado. Agora, o Cícero diz assim, sim, concordo, eu era macumbeiro e tinha uma tranqueira onde eu oferecia oferenda. Troqueira, acho que é isso. Tem coisa que não precisa estar na Bíblia para ser real, opinião dele, tá? A palavra volta com o pastor Fabiano. O David, eu acredito que sim, porque a Bíblia fala sobre o povo de Israel adorando a imagem do bezerro de ouro. Tá? A Bíblia também não diz que a mãe tinha demônio. Diz que adorava, mas não diz que tinha demônio. Exatamente. O Tiago o Tiago Destro diz: signo, significado e referente significante é redundância. Está dizendo, Tiago Destro que está aqui, ele é advogado, ele está dizendo aqui. Não é. É só. Pastor da Assembleia de Deus, viu? É só fazer uma pesquisa. Signo, significante e significado. São termos diferentes. Fábia Moreira, morar no sentido de habitação não existe. Tá? Mas influência maligna ou maldição no objeto existe. Eu gostaria até que vocês entrassem por aí. Para vocês. Porque às vezes é entender o que a palavra morada. E pode. O Tiago Destro, se não acredita que o demônio possui imagens, não pesquisou sobre o baixo espiritismo. Mas nós estamos falando de cristianismo, não de baixo espiritismo. E aí, questão, como é que você lida com esse negócio, pastor? Então, é exatamente, por exemplo, o irmão aí que fez parte da Umbanda. Você vê que ele vai trazer a experiência daquilo que ele viveu lá. E é o que aconteceu assim com muita gente hoje no meio evangélico, que traz as experiências do ocultismo para dentro da igreja. Pô, tem pastor que chama demônio pelo nome. Tá. Nome que foi dado aonde? No Santo de Macumba. Você já viu tranca-rua na Bíblia? O texto bíblico diz que não pode tomar esse nome, né? Pois é. Tá escrito. Então as pessoas colocam tranca-rua, chucaveira dentro da igreja, chamando pelo nome. Aqui não, varão. Não pode falar? Não, você até pode, eu só não. Aqui é só Jesus. Vai lá. Então, isso é uma prática que vem do ocultismo. É óbvio que quem tem imagem de escultura e se converte a Cristo, ele vai jogar fora, ele vai queimar, ele vai quebrar, vai chutar, vai quebrar, não presta mais. Assim como quem estava nas drogas vai pegar a droga e vai jogar fora. Assim quem se converte e tem uma mudança de vida vai pegar tudo aquilo que era do pecado, tudo aquilo que não é dos princípios e os padrões de Deus e vai queimar, vai jogar fora, vai jogar no lixo. É isso. Não foi queimado porque tinha um demônio dentro. Porque senão, se fosse queimava o demônio, não resolvia. Deixa eu te contar uma história. Não resolvia. Então não é isso. Sabe de Deus, eu vou te contar isso. Aqui eu vou te contar, porque eu sou crente há quase 40 anos. Você sabe, né? Eu sou veterano, né? Experiência. E eu sou neto na fé de uma mulher chamada missionária Odila. E ela tinha um tambor, irmão, você vai ter que explicar esse negócio. Um tambor, porque ela fazia muita obra de libertação. E um dia ela jogou nesse tambor aí um Buda. De uma pessoa que precisou de libertação, a pessoa estava endemoniada. Foi liberta, ela jogou, vamos queimar tudo isso aqui. A estátua pulava, sozinha, dentro do fogo, pulava. Pum, pum. O que era? A questão é o seguinte: o cristianismo não precisa disso, mas essas coisas existem, eles podem, essa questão, mesmo no paganismo, e nós como crentes podemos ter o discernimento de repreender. Eu tive uma situação perto de onde nós morávamos, uma vez, de um pastor que me disse que viu saindo e se escondendo atrás de um objeto. Eu não vi, ele disse que viu. Como é que é isso? Eu gostaria até de contribuir com essa questão. Porque... Isso é experiência, né? Doutrina. Isso. Eu até gostaria de contribuir com a experiência pessoal. Eu sei que a gente não pode fazer doutrina a partir da experiência. Não. Mas a gente também não pode pegar a experiência e jogar na lata do lixo como se nada fosse. Então, à luz dos textos bíblicos, nós estamos estudando. Eu, por exemplo, já ganhei um presente. E uma certa feita estava em casa e, de repente, comecei a perceber situações diferentes dentro de casa. Tanto eu quanto minha esposa. E nós começamos a orar em cômodos da casa e chegamos a um determinado cômodo com um determinado objeto e ali sentimos que tinha algo diferente naquele objeto. O que nós fizemos? Queimamos o objeto, jogamos fora na rua, queimamos e voltou tudo ao normal. Então eu creio que os objetos podem se apoderar que os demônios podem se apoderar de objetos
E aquele objeto é um portal para fazer mal e destruir a vida de pessoas. Por exemplo, uma pessoa que ganha um colar de presente, ganha alguma coisa que foi consagrada aos demônios, que foi oferecida aos demônios. Se a pessoa não tiver em Cristo, e acho que isso é um ponto importante, porque quando você está em Cristo, você não pode ser possesso. Você pode ter retaliações. A gente até pode explicar isso depois. Mas se a pessoa não tiver em Cristo, ela pode ficar com a vida amarrada, endemoniada, por conta daquele objeto. Uma comida, por exemplo. Por que eu perguntei a questão da Santa Ceia? Uma comida oferecida aos demônios, quando ela é ingerida por alguém que não tem Cristo, aquela comida pode se tornar um elemento de possessão demoníaca. Uma legalidade, como foi dito no começo, para que o demônio se apodere daquele corpo. A gente tem experiências de pessoas que comeram algo sacrificado aos demônios e que por conta daquilo estavam com a vida amarrada. Não sei se de repente alguém que está ouvindo já teve algum tipo de experiência com isso, ou consigo mesmo ou com outro, puder até mandar e comentar aí no chat. Mas o que a gente fala sobre a ceia? Aqui eu quero pegar um elemento da ceia. A ceia, nós temos dois símbolos, dois elementos ali na ceia, né? O vinho e o pão. Esses dois elementos, a gente não é da doutrina católica, que entende que o pão e o vinho, no momento da oração, se torna o corpo e o sangue de Cristo. Isso seria a transubstanciação. Eu também não creio no pensamento luterano da consubstanciação, de que o pão, o Espírito, Deus está presente ali no pão, no sentido de que bênção inerente. Isso. E também não creio no pensamento zwingliano, que é apenas o pão e o vinho apenas são símbolos sem nenhuma conexão com aquilo que aponta. Eu creio muito no pensamento reformado de que o pão e o vinho manifestam a presença de Deus ali. No momento da consagração, aquele pão, eles têm a propriedade pão e o vinho a propriedade vinho. Só que ele não é mais qualquer pão e ele também não é mais qualquer vinho. De maneira que eu não posso pegar aquele pão... do sacramento. Eu não posso pegar aquele pão e aquele vinho simplesmente no momento da consagração e tratá-lo como se fosse qualquer coisa. E aí é onde a gente entra até a questão da experiência. Eu creio que no momento da administração da ceia, quando alguém ingere o pão ou o vinho, por uma oração, Deus pode curar um doente a partir da participação na Santa Ceia. Porque aquele pão e aquele vinho estão portando, em determinada medida, a presença de Deus. Bom, o pastor Vitor foi extenso, então na volta você pode ser extenso também. Deixa eu só ouvir. Porque tem gente no WhatsApp aí, mandou, né? E o pessoal está comentando, ó. O professor Fábio Rodrigues disse que parabéns, tema interessante, o professor Fábio Rodrigues. Vamos lá, manda aí, vamos ver o que o pessoal pensa. Voltamos com o pastor Fabiano Faia. Fábio de São Paulo, gostaria de opinar. Gostaria de dizer que o ídolo não é nada em si, pau, madeira, gesso, isso aí não é nada, é oco. Então não tem como demônios, entre aspas, se esconder em madeira, gesso. O demônio está na cabeça, na mentalidade das pessoas que imaginam, idealizam e vivem nessa paranoia. Um abraço! Shalom, irmãos da Rádio Musical FM, sou Jardel, Lajá, Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos os debatedores. Deixando a minha participação, o texto em Coríntios, onde Paulo fala de que aqueles que estavam sacrificando a ídolo estavam fazendo sacrifício a demônios. Então, Paulo está deixando claro de que essas questões de imagens, objetos, aí quando são consagrados, são feitas alianças, pacto no mundo espiritual, e nesse caso aí, como Paulo está deixando bem claro, é feito com demônios, tá certo? Então, há sim uma correlação, uma coisa com a outra, sim. Não podemos ser ingênuos também para negarmos essas questões. Deus abençoe a todos, um abraço. Gente, e no Instagram tem mais? Tem? E no Instagram, tem mais? No Instagram tem um monte de pessoal tá feroz aqui com vocês. Mas nós vamos ao intervalo, só lembrando aqui, o Thiago Décio está mandando mensagem. O Aylan está dizendo, eu penso que muitas igrejas estão caminhando para a simonia, sincretismo, por crer em objetos do que crer na Bíblia. Mas não é essa a questão aqui. A questão é, objetos podem ser morada de demônio, ou o demônio está no objeto, essa é a questão, não é? Não estou falando de contrato de locação, não é isso aí.
O Gonçalves, morar significa estar. Então eu acredito que sim. Até em alimentos. Por isso oramos e abençoamos tudo que ganhamos. Isaías, acredito que demônios não moram em objetos, mas ter manifestações em objetos existe. Vamos ao intervalo e aí vamos ver aqui esta tremenda promoção da FTB e voltamos começando com o pastor Fabiano Faia. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates. Você está ouvindo aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Convocação para homens e mulheres que foram chamados por Deus. Bora investir na sua capacitação nessa jornada para pregar melhor, cada vez mais, com mais segurança, profundidade, propriedade. Vem para a Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores acabou de abrir as vagas nessa última turma de 2024 e você pode fazer parte dessa turma. Ao invés de você pagar o valor normal, são 10 parcelas de R$100, opa, olha aí a Escola de Pregadores pelo lado de dentro. Então você está acompanhando aí um pouquinho do que é a Escola de Pregadores pelo lado de dentro. Obrigado, Rafa. Esse curso, essa capacitação é uma capacitação longa, são 11 módulos, dezenas de aulas, conforme está aparecendo para quem está vendo aí na tela, e você pode participar. Ao invés de você pagar R$100 por mês, você vai pagar, estaria R$1.000, vai pagar 497, menos da metade do valor. Então vamos lá, pensar. O curso custa R$1.000, você paga 497, mas de presente, eu vou te dar um outro curso, que é uma outra formação, que é a formação em narrativa bíblica, que é um curso que vai te ajudar no letramento literário. Você vai analisar a leitura bíblica de outra forma a partir de então. Isso muda tudo. Tá? Sabe quando você ouve alguém pregando que parece que você está lá dentro do texto? É essa capacitação aí que eu estou te dando dentro da Escola de Pregadores. Então, dentro da Escola de Pregadores, eu vou te dar mais um curso, que é o curso de formação em narrativa bíblica. Então você vai levar 2 cursos pelo preço de meio curso. Para isso tem que chamar agora pelo WhatsApp 97511-3385. 97511-3385. De novo, 97511-3385. Ou se você está pelo canal aqui do YouTube, clica no link que está na descrição do nosso vídeo. 97511-3385. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. E o negócio tá pegando fogo aqui, ô Vinícius. O make-off aqui tá pegando fogo, o pessoal discutindo, não é? E é isso aí. É assim que a gente cresce na graça e no conhecimento, né, irmãos? Né? Eu dando meus pitacos e aparecendo outros temas aí. E a questão é,
objetos podem ser moradas de demônios. Olha, voltei a transmissão número 2 aqui no meu Instagram, tá? Se você quiser dar a sua opinião, pode dar. Ricardo, nós temos aí WhatsApp, temos WhatsApp, temos um. Então você pode mandar a sua opinião, 11984849988, 1198484 9988, 11984849988. Nós paramos com o pastor Fabiano, vamos continuar com ele. Pastor Fabiano, e aí? Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar minha linha de pensamento. Manda aí. De novo, eu acredito que objetos podem ser instrumento, não moradas de demônios. Não consigo ver base bíblica para isso. Então, por exemplo, até usei esse exemplo fora aqui, vou usar no ar. Eu estou usando essa camiseta, eu não moro na camiseta. Isso é um instrumento que eu estou usando nesse momento. Assim como objetos podem ser consagrados a demônios e coisa do tipo, mas não existe nenhuma base bíblica. O que a gente precisa entender é que tudo que acontece no reino espiritual acontece por intermédio de influência. Desde a queda do homem. O homem comeu do fruto proibido porque ele foi convencido pela serpente de comer aquilo. E assim veio a queda. Então tudo que acontece, o pecado que muitas pessoas jogam na conta do demônio, o diabo passou uma rasteira em mim, eu caí por causa do diabo. Não, você fez porque você quis, o diabo deu a ideia. Então tudo no campo da influência. Da mesma forma, tudo que acontece no reino espiritual, ele atua através do engano. Como acontece no paganismo, como acontece em lugares onde existem teorias e conceitos que vão alimentar ainda mais o engano, dando assim às pessoas o distanciamento da graça de Deus. E é isso que acontece muitas vezes com a igreja evangélica hoje. O paganismo tem entrado no nosso meio, sutilmente, né? As práticas, e aí o pastor Vitor falou em relação ao lenço consagrado por Paulo. Isso aconteceu ali uma vez, porque alguém pegou o lenço, não porque ele distribuiu o lenço. E não significa que a presença de Deus está no lenço, mas significa que a fé em Jesus Cristo, no Deus pregado por Paulo, gerou a cura naquela pessoa. E aquele lenço foi só um símbolo para que aquela pessoa cresce. E o lenço veio das mãos de um homem de Deus. E não, por exemplo, a sombra de Pedro curava as pessoas, não porque Pedro fez uma campanha da sombra, mas as pessoas que criam no Deus que era pregado através da vida de Pedro. Quando ele passava, se jogava para que ao menos quando a sombra passasse, eles fossem curados. E eles eram curados não por causa de Pedro ou porque a presença de Deus estava na sombra, mas porque o Deus que era pregado por Pedro, o evangelho, a palavra que era pregado por Pedro, curou aquelas pessoas por intermédio da fé. Então, quando nós colocamos muito simbolismo de ocultismo no meio da igreja, a gente vai gerar um povo místico, e é isso que tem acontecido, tem gerado um povo místico. Eu não acredito que o demônio mora num ambiente, eu acredito que existe influência demoníaca no ambiente por causa das pessoas. Vou dar um exemplo, tira todas as pessoas, deixa só os demônios e os objetos. Não tem mais demônio, porque os demônios não vão ficar onde não tem pessoas, porque o trabalho do diabo é roubar, matar e destruir a vida das pessoas. O trabalho dele é com as pessoas. Então, quando a gente mistifica tudo a objeto, a coisas, parece que então é só jogar isso aqui fora e resolver o meu problema. Não, você tem que se converter a Cristo. Você tem que conhecer o evangelho e ser liberto. Liberto pelo conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Sobre a questão da ceia que o pastor colocou, eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Eu vejo que também a Santa Ceia do Senhor tem uma representativa de ensino, muito mais do que de poder, como se o objeto tivesse algum tipo de presença de Deus. A presença de Deus está na comunhão. A ceia existe para ensinar o que é partir, o pão. O pão não é para ser comido, o pão da ceia é para ser partido. Esse era o ensino de Jesus quando instituiu a ceia. Porque todo devocional, todo o ensino bíblico da vida cristã nos ensina a servir um ao outro, a entregar-nos pelo outro, a repartir
com o outro. Essa é a base da doutrina da vida cristã, da relação humana na vida cristã. Então a ceia ensina exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, quando deu a vida dele por nós. Quando nós ceamos, nós estamos recebendo essa lembrança, esse ensino de que nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Então o pão não é para ser comido, o pão é para ser partido. Uma vez que até Paulo repreende os irmãos que chegam na igreja para comer apressadamente seu próprio pão, ele diz: come em casa. Por quê? Porque você veio aqui para comunhão, para repartir. Mas vamos lá, mas aí voltando no tema, e aí, pastor Vitor Couto? Tá, eu só vou fazer 2 apontamentos rapidamente aqui, tá? Primeiro que a ceia, eu entendo que tem 3 focos, e aí tá dentro do tema. Por quê? Porque a ceia tem um memorial passado, aí a Bíblia diz: anunciais a morte do Senhor até que ele venha futuro, e tem um elemento presente. Então a ceia aponta passado, presente e futuro. E no presente você é beneficiado a partir quando você se apropria dos elementos da ceia, você está sendo abençoado. Certo. Por quê? Porque a presença de Deus, a partir da oração, ela se manifesta a partir daqueles elementos. Mas, gente, só vamos voltar aqui pro foco aqui, gente. Foi citado ceia, tudo. Objetos podem ser morados demônios? Tá. Aí o que eu quero falar é o seguinte, irmãos, agora. Os demônios copiam as coisas do evangelho e distorcem. Por exemplo, Deus se manifestava no tabernáculo lá no templo do Antigo Testamento. O diabo se manifesta em terreiros e em templos dele. O Espírito Santo mora dentro dos crentes. Os demônios moram dentro dos descrentes. O objeto, a Arca da Aliança, portava a presença de Deus. Está lá escrito, Êxodo 25, verso 2, 2 Samuel capítulo 6, verso 11. A casa de Obed-Edom é abençoada porque a arca, como um símbolo que tem uma conexão direta com aquilo que está significando. Então, assim como um objeto, arca, portava a presença de Deus, e aonde a arca estava era abençoado, ou os deuses dos inimigos tinham que se prostrar diante da arca, como a Bíblia descreve, assim também é do outro lado. Da mesma maneira em que o objeto porta a presença de Deus porque ele era consagrado, assim também objetos oferecidos aos demônios portam a presença dos demônios porque são consagrados. E se alguém tem esses objetos dentro da sua casa, essa pessoa, se não for crente, ela corre um sério risco de poder ser endemoninhada por conta daquele objeto. E se for um crente, a pessoa pode, em algum sentido, ter retaliações. Por isso que eu sempre digo, se um objeto foi consagrado aos demônios, não adianta, eu orei, expulsei e foi embora. Queima, destrói, joga fora. Vamos lá, pastor Fabiano, deixa eu ver se tem alguma coisa. Simplesmente, Gilberto, objetos podem servir de portal, não morada. E o pessoal tá botando. O Gui Gomes, eu também não. As potestades são super poderosas, não tem como dimensionar. Por exemplo, as potestades no ar pessoas. Como é que é esse negócio? Efésios 6. Continua, pastor, fica à vontade. Vamos lá. Eu até ia perguntar pro pastor em relação a... Agora é sua vez de sabatinar ele. Vamos lá, pastor. Vai lá. O pastor disse que Deus morava na arca, mas o que a gente faz? Se manifestava. Então, mas o senhor falou que ele morava. Não, eu disse que a arca portava a presença de Deus. Porque eu ia te perguntar o que fazer com Jeremias 7,4. O céu é meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Qual seria o lugar do meu descanso? Porque a gente já sabe que objeto pode ser símbolo de alguma coisa, da manifestação, da bênção. Obed-Edom foi abençoado, é claro, foi fiel. Diferente a arca quando estava num lugar onde as pessoas não honravam a presença, a palavra de Deus, não viviam a integridade do que era justiça, no lugar de ser abençoado era amaldiçoado. Então percebe que não tem a ver com a arca, não tem a ver com o objeto, tem a ver com o princípio. E é isso que as coisas na Antiga Aliança nos ensinam para o Novo Testamento. Tanto que não tem arca no Novo Testamento. Porque as coisas que serviram na Antiga Aliança eram sombras que revelam a Cristo no Novo Testamento. Então hoje nós temos a referência que é Cristo. E aí quando eu olho para a luz do Novo Testamento, eu não vejo nenhum objeto. Poxa, tem histórias da igreja no Novo Testamento. Os apóstolos debateram todos os problemas da igreja. Hoje você tem uma igreja. Todo problema que você tem dentro da sua igreja, toda a questão que precisa ser resolvida dentro da igreja, você pode ir para a igreja da Bíblia, dos apóstolos, que está lá igualzinho para ser resolvido, pastor, com respostas. E eu não tenho pastor Fabiano, que tem demônios morando em objetos. Mas assim, só para ser muito honesto com nossa audiência, o tema não está dizendo de objetos dentro da igreja.
Então, o tema não se refere, porque eu estou entendendo, o irmão tá combatendo o paganismo dentro da igreja, mas o tema não está dizendo de objeto dentro da igreja. Por exemplo, você pega o texto no Novo Testamento de Paulo pregando em determinado lugar, e os fabricantes de ídolos de Diana se levantam contra ele. Você pega Simão embasbacado com a presença. A pergunta porque a questão não é só, não tem a ver especificamente dentro da igreja, porque ninguém acredita que tenha esse objeto dentro da igreja. E o exemplo que eu estou usando aqui em relação à igreja, porque se você olhar para a Bíblia, todas as tratativas estão lá. Por que não tem nenhuma tratativa a respeito de demônios morarem? Você vê demônio que entra em porcos. Você vê demônios que entram em porcos, que não são seres inanimados. Você vê demônios entrando em pessoas, possuindo pessoas, mas você não tem um texto. Não tem um texto que os demônios possuem objetos, não tem um texto. Então é isso que eu estou querendo dizer. Por que não tem nenhum texto? Se na história da igreja, que tem muita coisa nas escrituras, não tem um texto, por que hoje a gente está discutindo isso, a gente vê isso dentro da igreja hoje? Entende o que eu estou dizendo? Tem esse texto, pastor Vitor Couto? Tem esse texto aí? Apocalipse capítulo 13, verso 15. E aí, vamos ler então. A imagem da besta do Apocalipse, pastor, mas ali pode ser interpretado como simbolicamente. Ok. Mas o texto diz que a imagem da besta tinha poder de fala. O que essa imagem da besta é objeto de discussão. O que acontece? No Antigo Testamento, a gente olha, pegaram uma arca da aliança e levaram para a terra dos filisteus. Colocaram junto com o deus dos filisteus chamado Dagon. Então tinha duas imagens, e as duas imagens portam a presença para a qual aquele significante aponta para o seu significado. O que acontece? Como resultado, Dagon cai aos pés da arca. Se são dois objetos que não têm relação nenhuma com aquilo que está apontando, então por que Dagon cai e prostra-se diante da arca? Porque eu volto a frisar, Êxodo 25, 22 diz: eu me manifestarei na tampa do propiciatório da arca. Então a arca, ela não, Deus mora dentro da arca, ó. Tudo aqui, Deus não mora, mas ele só mora dentro da arca. Não, Deus mora até no inferno. Deus mora em todo lugar, ele é onipresente. Tá? Salmo 139. Lá diz que se ele fizer no céu a sua cama, até lá ele está. Agora, o que Deus faz no inferno? Você vai ter que explicar isso aí. Eu explico. O que Deus faz aqui, eu vou até citar o N. Gruden, na sua teologia sistemática, ele diz que o que Deus faz em cada lugar que ele está em cada lugar com um propósito diferente. No inferno, ele está punindo as pessoas. Gruden, não pode ser no meu seminário que vai aprender uma coisa. O quê? Oi? Não precisa ser só no Gruden, não. No seminário vai aprender a mesma coisa. Vai lá. É justamente pelo fato de Deus estar em todos os lugares, com os bons e com os maus, enfim, é que ele não pode morar em um objeto. Mas eu entendo o que o pastor está falando. Eu acredito que o que está havendo entre nós dois aqui é só uma questão de temática, porque o tema está falando morada de demônios. E aí, o instrumento que é usado, por exemplo, eu não acredito. Agora eu entendi que o senhor não acredita que Deus morava na arca. É claro que a estátua de Dagon vai se prostrar diante da arca, mas não porque tem um Deus morando dentro da arca, mas porque a arca tem um símbolo e ela representa. E essa representativa é um ensino para as pessoas. Não tem a ver com as imagens. Que é mais do que tem a ver com a nação inteira, tem a ver com as pessoas. Então, o que o ensino representa. O que Deus faz não tem a ver porque ele mora num lugar. Tem a ver porque ele mora em todos os lugares, exatamente. Deus é muito grande. Nem os, eu vou dizer até uma heresia aqui. Então não fala. Se é heresia... Não, pode ser uma heresia ou não, mas eu acho que Deus não mora no céu. É o céu que mora nele, de tão grande que ele é. Então, eu não consigo... Olha, ultimamente... o Ione Borges... Aí dá outro debate, hein? Dá outro debate. Ultimamente os pastores andam colocando aqui determinadas coisas, e aí tá gerando debate, que tá vindo gente de Brasília, da Bahia, para debater aqui. Aliás, dia 20 o couro vai comer aqui. Eu acho que eu vou estar aqui para assistir esse debate ao vivo. Presta atenção. Pastor Fabiano Faia, Deus não mora no céu...
Deus não mora no céu, é o céu que mora nele. Anota aí. Complicou, hein, pastor? Fabiano Faia e chama alguém para debater. Ó, chama alguém para debater. Gente, está chegando ao final, presta atenção, temos mais uma opinião. Vamos lá, uma opinião no WhatsApp. E o pessoal aqui no Instagram tá gastando aqui o verbo, vai. Morar que a gente quer dizer é estar. Então, o demônio ele pode estar, sim, em alguns objetos. E o pastor aí falou dos livros. Por que os livros foram queimados e destruídos? Não foram apenas jogados no lixo. Podia rasgar e jogar no lixo, não. Eles foram destruídos porque o demônio estava ali naqueles livros, sim. Olha, simplesmente... Opa, tem mais? Simplesmente Gilberto diz a cara do pastor Cruvinel, kkkk. Bom dia, olha aqui, Fábio Santos Evangelista. Bom dia, compartilhando uma experiência. Certa feita tive uma revelação de que havia um objeto consagrado num culto no lar. E conversando com a dona da casa, depois de um tempo de oração, ela achou uma faca que usava nos rituais de sacrifício. Então não tem nada a ver com o evangelho, com o cristianismo. É cristianismo combatendo as trevas, né? Na sua religião antiga, onde ela havia deixado mais de 10 anos. E todos os tipos de perturbação que tinha acabou. Não creio na morada, mas a influência. Tendo objeto comportado. O pessoal está discutindo a palavra aqui, morada. Pastor Fabiano calcou na morada e o pastor Vitor calcou no pode. Pode ou não pode? Então, vamos para considerações finais? Vamos lá. Chamadinha. Considerações finais. Debates. Vamos nós, então. Considerações finais. Eu comecei com o pastor Fabiano Faia, então ele termina. Pastor Vitor Couto. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui na Musical FM. Eu agradeço ao meu debatedor Fabiano Faia, que Deus abençoe o pastor. Amém. Satisfação em poder conhecer e debater. Ao pastor Roberto Cruvinel, que já me deu aula de grego, né? Que Deus abençoe o senhor. Amém. Aqui eu tenho muito respeito. Aprendeu? Bastante. Eu tenho até hoje a apostila lá em casa. Maravilha. Eu quero divulgar o meu livro aqui, Expiação de Cristo e a Justificação dos Homens. Este livro você encontra aí na internet, na livraria El Shaddai. É um material muito importante sobre a morte de Jesus. Meu segundo livro, Permitindo Deus, vai sair agora no início de 2025, um manual simplificado de escatologia bíblica. E sobre esse material que já está publicado, você já tem acesso. Quem quiser me seguir nas redes sociais, está escrito aí Vitor Couto _oficial. Se quem seguir lá no Instagram e também no YouTube, no qual tem um canal onde eu publico nossos conteúdos lá. Nos demais, acho que meus apontamentos já foram feitos aqui. Maravilha, glória a Deus, pastor Vitor, muito obrigado pela sua participação. Pastor Fabiano Faia. Vamos lá, eu termino com um texto de 1 Timóteo 1,4 que diz assim: deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus. Então, uma dos assuntos clássicos na carta de Paulo a Timóteo é justamente o ocultismo que estava se infiltrando na igreja e as heresias que estavam entrando no meio do povo. Então, tá aí, quero deixar esse texto. Eu acho que o nosso debate aqui, eu e o pastor Vitor, acho que é mais uma questão mesmo de entendimento, porque eu me baseei bem no tema. Os objetos podem ser moradas de demônios? A palavra morada para mim é que pegou, porque o objeto pode ser usado como influência, eu acho que nisso a gente concorda, mas não morada, porque eu acho que morada é uma coisa onde Deus habita e permanece. Amém. Fabiano Faia, _ Atalaias no Instagram. Segue lá, meu amigo Fabiano Faia. Obrigado, pastor Fabiano. Deixa eu te falar aqui, pessoal. Me segue nas minhas redes sociais. Eu tenho TikTok, eu tenho Kawaii, eu tenho Facebook, YouTube, Instagram. Pastor Roberto Cruvinel. Pastor Roberto Cruvinel. Tá no jeito já a enquete? Mudou? Não? Pastor Roberto Cruvinel. Gente, hoje às 14 horas eu estarei aqui novamente. Eu vou responder perguntas aqui no Crescendo na Fé. Fica com a gente aqui. Tá bom? Agora, você quer estudar grego sem sair da sua casa? Olha, a pedidos, eu vou manter a promoção da Black Friday de novembro, agora em dezembro. O curso de grego de 599 por 399. Divide em 3 sem juros. Curso completo. Não paga. Você aprendeu, né, irmão? Aprendi bastante, então, pastor. Eu recomendo, viu? Recomendo. Me manda uma mensagem no 11967665787.
11967665787. Com a palavra grego eu vou te mandar informações do curso. 11967665787. Tá bom? Tá chegando ao final. Dá tempo de ver aí a enquete? Vamos lá. Ó a enquete aqui, ó. Vamos ver. Eita, quase empatado. É morada de demônio? Pode ser morada de demônio? Sim, 49%. Hoje deu empate técnico. Empate técnico. Não, 51%. Gente, me segue aí, Pastor Roberto Cruvinel, nas redes sociais. Fica na Rádio Musical FM, porque a Rádio Musical FM traz conteúdo com excelência para você. Obrigado, pastores. Obrigado à nossa técnica, toda a nossa equipe. Às 14 horas eu estou de volta. Fica com Jesus na poderosa paz de Jesus Cristo. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.